minha vida no início, né, sem Jesus, foi assim, uma vida bem difícil, conturbada. Eu não sei o motivo certo de eu ter procurado as drogas, mas talvez fosse um vazio que houvesse dentro de mim pela ausência dos meus pais. Eu não sei explicar, mas eu tinha um vazio dentro de mim. E isso me fez procurar uma falsa alegria, né, nas drogas, na prostituição, nas festas. Foi isso, eu realmente não estava desencontrado, eu não sabia o caminho e eu não tinha ninguém para me mostrar o caminho certo. Então nos fale um pouco sobre você e como era a sua vida antes de Jesus. Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu moro na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil. Mas eu nasci numa cidade chamada Corinto, uma cidade no interior de Minas, no Brasil também. Lá eu vivi até os 12 anos de idade. Foi um período bem difícil da minha vida, porque a gente não tinha muita condição financeira, né? Eu cresci numa família bem humilde. Minha mãe desde de novinho teve que sair para trabalhar, então ela não pôde muito acompanhar os filhos, então eu meio que lá já ficava um pouco largado mesmo. Pelo motivo dela ter que sair para trabalhar, meus pais, né? Meu pai também, meus avós também. Aos 12 anos eu mudei para uma cidade chamada Três Marias, também em Minas Gerais, no interior. E minha mãe também lá desde sempre trabalhando, né, para sustentar a casa. Então eu ficava muito solto, sabe? Não tive muita estrutura familiar que me apontasse um caminho, uma direção. Então lá eu meio que comecei a me perder mesmo. Me encontrei com uma galera que era do álcool, aí depois do cigarro, e fui me envolvendo com algumas coisas que não era legal para mim, né? E cheguei a me envolver com drogas. Não era qualquer droga, eram drogas pesadas mesmo, cocaína. Cheguei a ir pro crack e cheguei numa parte da minha vida que as coisas não faziam mais sentido para mim. Eu realmente estava perdido nas drogas, perdido na vida, perdido no tempo, né? As coisas da minha vida paralisaram todas. Então, minha vida no início, né, sem Jesus, foi assim, uma vida bem difícil, conturbada. Eu não sei o motivo certo de eu ter procurado as drogas, mas talvez fosse um vazio que houvesse dentro de mim pela ausência dos meus pais. Eu não sei explicar, mas eu tinha um vazio dentro de mim e isso me fez procurar uma falsa alegria, né, nas drogas, na prostituição, nas festas. Foi isso, eu realmente não estava desencontrado, eu não sabia o caminho e eu não tinha ninguém para me mostrar o caminho certo. Então, antes de Jesus, a minha vida era assim, era sem sentido, era vazia. Na verdade não era vazia porque eu preenchia com coisas que aparentemente traziam uma alegria, mas era uma alegria falsa, momentânea. E foi assim, eu fui só me aprofundando mais no mundo das drogas. Eu cheguei num ponto em que até minha família desistiu de mim. Cheguei num ponto que eu havia perdido minha esperança, sabe? Eu não sabia o que ia ser de mim, eu já enxergava a morte. Muitas vezes eu fui salvo por pessoas que queriam me matar mesmo, quanto das drogas. Eu cheguei num lugar bem difícil de dar a volta, sabe? Difícil de sair.
Mas aí um dia, de repente, a minha vida começou a mudar. Eu procurava nas drogas um preenchimento pro vazio que havia dentro de mim. E momentaneamente essa droga preenchia esse vazio. Só que, né, todas as vezes que o efeito da droga acabava, vinha um vazio ainda maior. E era assim, batia não só a ressaca da droga, mas a ressaca mental mesmo, sabe? Aí vinha as consequências, muitas vezes até fui parar na delegacia de polícia, mas o Senhor foi tão bom comigo que nunca fui preso por conta disso, mesmo meio essas coisas, foi um livramento de Deus mesmo, mas sempre fui parar na delegacia de polícia, a ponto dos próprios policiais lá falar que não tinha mais jeito pra mim, que realmente era morte, era caixão. E esse preenchimento que a droga trazia, depois ela vinha e gerava um vazio maior dentro de mim. Como você encontrou Jesus e qual que foi a chave da virada na sua vida? Bom, um dia teve um tio que nem era tão perto assim da família, ele me pegou realmente pela mão e me deu a oportunidade de internar em uma casa de recuperação, onde eu fiquei 6 meses nessa casa de recuperação. Era uma casa que a base do local era Jesus. E eu até então não tinha tido uma experiência, não tinha tido um relacionamento, nada com Jesus. Mas de repente eu enxerguei nesse lugar uma oportunidade de sair dessas drogas. Comecei a estudar sobre a Bíblia, estudar sobre Jesus. Passado um tempo, eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. Jesus estava fazendo algo em mim ali, sabe? E eu cheguei até nessa casa a desistir antes do tempo, saí com 6 meses, mas eu não saí a mesma pessoa. Eu já vi que tinha algo em mim diferente. E tudo isso devia realmente as pessoas lá respirarem Jesus. No café da manhã a gente tinha comunhão com Jesus, no almoço a gente tinha comunhão com Jesus, no jantar comunhão com Jesus. E Jesus foi fazendo realmente, me moldando, me tirando daquele lugar que as pessoas falavam que não tinha jeito de eu sair. Então Jesus me deu realmente a oportunidade de tentar novamente, me deu a oportunidade de recomeçar novamente. Como Jesus transformou a sua vida? Bom, a minha vida chegou num patamar que nem eu tinha mais esperança de viver. E aí um dia uma pessoa, né, ergueu a mão para me ajudar, um tio, quando mesmo até a minha família já tinha desistido de mim. Então ele me encaminhou para uma casa de recuperação, por coincidência o local chamava Emaús. E nessa casa eu não tive aquele encontro com Jesus mesmo no início, mas foi algo que foi mudando aos poucos a minha vida. A gente tinha reuniões lá de manhã, de tarde, de noite, e a gente lia muito a palavra de Deus, a Bíblia lá. Então, aos poucos, Jesus foi tomando, sabe, o meu interior, e as coisas foram começando a se encaixar. Então, dentro de mim foi gerando esperança. Eu não tive aquele encontro inicial mesmo, aquele encontro com Deus lá. Mas Deus usou esse lugar que eu fui para me encaminhar para um lugar onde eu tive um encontro real com Ele. Então eu comecei a participar das reuniões, fui participar e ajudar outras pessoas lá, porque eu já estava melhorando a minha vida. E aí antes do tempo eu saí desse local e fui para já para uma outra casa. Então mudou muito assim o cenário mesmo. E lá nesse local
eu vinha a chegar em uma igreja que era uma igreja cristã também, mas não era igual na igreja onde eu passei, né, nessa casa. Era uma igreja que falava mesmo do amor genuíno de Jesus, que pregava as boas notícias. Era uma igreja que tinha algo diferente lá. E eu comecei a frequentar e as pessoas foram me abraçando e eu comecei a realmente viver uma experiência com Jesus naquele local. Aos poucos eu fui sentindo mais a presença de Deus, a palavra de Deus, eu fui tendo o entendimento verdadeiro da palavra de Deus e de repente Jesus colocou dentro de mim um amor que preencheu todo aquele vazio que a droga, né, aparentemente preenchia, mas não preenchia. Então, esse vazio dentro de mim, eu vim descobrir depois que era o lugar para Jesus entrar no meu coração. E quando Jesus tomou esse lugar na minha vida, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu passei por dificuldades, mas de uma maneira diferente. Porque eu tinha um amigo que estava comigo, um pai que estava comigo. Eu já não me sentia mais tão órfão assim, né? Eu não já sentia tanta falta do meu pai e da minha mãe. É engraçado falar isso, mas Jesus preencheu tudo que eu tinha falta na minha vida. Jesus foi o meu alimento. Jesus é o meu alimento hoje. Jesus é o centro da minha vida. Ele foi a pessoa que mudou a minha vida. Foi quem me resgatou do mundo das drogas. Foi quem me deu a oportunidade de construir uma família. Foi quem mudou a minha vida financeira. Tudo na minha vida eu devo a Jesus. Jesus foi tudo na minha vida e é tudo na minha vida. Mas o momento realmente que Jesus, eu acho que transformou a minha vida assim, por inteiro mesmo, foi quando eu conheci a justiça pela fé, a graça de Jesus. Eu entendi que não era pelas minhas obras, mas sim pela obra consumada na cruz de Jesus. E eu recebi isso para mim, sabe? Quando eu recebi essa justiça, automaticamente as coisas começaram a fluir na minha vida. Deus me deu uma esposa linda, abençoada, me deu pessoas que me abraçaram, uma família em Cristo. Hoje eu tenho um filho lindo, o Benjamin. Eu tenho minha casa, tenho um bom trabalho. Quando eu falo um bom trabalho, porque na minha vida eu não tive oportunidades. Quando criança eu não tive oportunidades. Lá atrás as pessoas falavam que eu não ia ser nada na vida, que eu não ia ter nada na vida, e realmente hoje eu só tenho a agradecer a Jesus por tudo que Ele fez na minha vida. Luiz, se alguém estiver ouvindo o seu testemunho, qual seria a coisa mais importante a ser dita para essa pessoa para que ela seja salva? Primeiro, não perca tempo. Não perca tempo tentando preencher no seu coração um espaço que só Jesus pode preencher. Não dê voltas. Eu dei muita volta na minha vida. E o meu desejo é que as pessoas não percam tempo e não deem tanta volta como eu dei. E abra o seu coração para Jesus, não importando a circunstância, a situação. Não importa o que você faz de errado, não importa o grau de dificuldade que você está enfrentando hoje. Jesus, Ele é a solução para a sua vida, assim como foi para a minha. Ele é e sempre será essa solução. Ele pode mudar a sua vida, independente da circunstância, da situação que você vive hoje. Esse é o meu conselho. Não perca tempo. Se lance nos braços de Jesus.